Bora falar de futebol? Será que as semelhanças no processo de observação, captação e contratação de Maurício e Rômulo pelo Palmeiras, naquilo que foi feito com Gustavo Scarpa e Rafael Veiga? Eu achei algumas semelhanças e vou trazer nesse vídeo aqui, porque às vezes a gente tem que identificar alguns processos, algumas questões que fazem com que o clube acredite naquela contratação. E me chamou a atenção como Gustavo Scarpa e Rafael Veiga, as suas contratações, no caso, elas têm semelhanças com as contratações de Rômulo e Maurício. Os dois últimos meias de grande destaque do Palmeiras nos últimos anos, né, tanto Scarpa quanto Veiga, me parece que até espelharam e foram referências para o Palmeiras buscar novas peças no mercado para que funcionem assim como eles funcionaram. É sinônimo de certeza? Não, e eu vou trazer dois exemplos que não funcionaram. Mas enfim, do que eu estou falando aqui, né? Eu vou explicar no vídeo, mas antes, se você não me conhece, meu nome é Rodrigo Fragoso, eu sou setorista do Palmeiras na TNT Sports e produzo análises sobre o clube nas minhas redes sociais. Então, se inscreve aí para dar aquela moral, tem vídeo diariamente e também clica aqui no like, que é importante para o vídeo. Ao final do vídeo, deixa um comentário aqui embaixo, debata com a galera, converse, é sempre muito importante ter o seu papo, a sua opinião sempre em alto nível. Show? Vamos lá. Ninguém tem bola de cristal. Eu acho que a gente pode começar assim. Ninguém tem bola de cristal no futebol para garantir que uma contratação vai dar certo ou não vai, que uma contratação vai se adaptar ou não vai, que uma contratação vai dar o resultado que deu num clube em outro. Ninguém tem. Mas às vezes é preciso observar o que deu certo para tentar repetir. Ainda que estejamos falando de diferentes seres humanos, diferentes épocas, e eu vou trazer esse detalhe em relação a Scarpa, Veiga, Maurício e Rômulo. Porque veja só, nos últimos anos o Palmeiras teve o Scarpa, né, como uma referência técnica, antes de sair. Vou dar esse exemplo primeiro, que você vai pescar qual é a referência e qual o outro jogador que veio para ocupar, digamos assim, uma mesma vaga de contratação. O Scarpa chega ao Palmeiras aos 24 anos. Ainda jovem, porém, depois de jogar num grande clube do futebol brasileiro. Depois de fazer valer a sua titularidade, fazer valer o seu futebol dentro do alto nível do futebol brasileiro, num clube de grande visibilidade do futebol brasileiro e de grande pressão do futebol brasileiro, que era o Fluminense. O Fluminense, você tem pressão por títulos, você tem pressão de torcida, você tem uma visibilidade enorme para lidar com críticas e elogios. Tudo isso o Scarpa passou antes de chegar ainda jovem no Palmeiras, com 24 anos. E numa oportunidade, veja só que similaridade curiosa, numa oportunidade que apareceu por conta de um problema na vida do clube, do Fluminense. Atrasos de pagamentos e com isso uma rescisão contratual na justiça. O Maurício, veja só que curioso, ele chega aos 23 anos. Estamos falando de idades parecidas, Maurício e Scarpa. Ele tem na conta uma temporada pelo Cruzeiro ainda jovem e outras 3 em bom nível pelo Internacional. Mesmo jovem, ele já vem experimentado, tanto em pressão, porque no Internacional a pressão é por títulos, quanto em visibilidade, porque a visibilidade de jogar no Sul é enorme, assim como no Fluminense. E vem mais uma curiosidade, ele vem como uma oportunidade de mercado, por conta do problema na vida do Internacional, que foram as catástrofes que o Sul está passando. Um abraço a todos do Sul que estão sofrendo ainda, enfim, batalhando para recuperar tudo que perderam. Mas o planejamento do Internacional mudou. O Internacional queria vender o Maurício para fora. O Internacional queria vender o Maurício para o exterior. Só que, como os planos mudaram e o Palmeiras oferece uma grana muito interessante e muito próxima dos valores que o Internacional queria numa venda para o exterior, tentando não reforçar um adversário que luta pelos mesmos objetivos que o Inter aqui na América do Sul, o Internacional, por conta dessa mudança de planos, o próprio Kudê falou em entrevista coletiva, resolveu negociar e resolveu fazer a venda, que ainda não se confirmou pelo Palmeiras, ainda não houve anúncio oficial até a gravação desse vídeo, mas é fato que o Internacional mudou os planos e foi um problema gerado pelas catástrofes. São curiosidades,
né? A questão do Fluminense e rescisão contratual e o Maurício, o Internacional, dando plano. Mas a questão da formação do jogador, ela é parecida. 23 e 24 anos, já experimentado, titular e em destaque em times com grande visibilidade e grande pressão por grandes objetivos. Então, o Maurício vem numa pegada um pouco de Scarpa, em termos de processo de contratação. Diferentemente do que acontece, Rômulo e Rafael Veiga. Veja só, a contratação do Rômulo, ela vem depois dele embalar a sua segunda temporada como profissional, jogando a Série B pelo Novo Horizontino. E ele chega aos 22 anos de idade. O Rafael Veiga, ele é contratado depois de uma só temporada profissional pelo Coritiba. Por mais que seja um time de Série A de Campeonato Brasileiro, naquela ocasião, o Rafael Veiga estava atuando numa equipe que frequentemente reveza Série B e Série A. E mais do que isso, luta contra o rebaixamento na Série A. A pressão no Coritiba é para se manter na Série A, nesse momento do clube. E aí você já muda um pouco a questão de jogador experimentado em um clube que tem grande visibilidade, o Coritiba não tem grande visibilidade nacional, e num clube que tem grande pressão por títulos, o Coritiba não tem grande pressão por títulos, diferentemente de Internacional e Fluminense. Caso do Maurício, caso do Scarpa. O Rômulo no Novo Horizontino, que também tem menos visibilidade, também não tem a pressão de luta por títulos, e não está experimentado, assim como o Veiga não estava experimentado. Percebe como há semelhanças no processo de olhar de contratação? Agora, muita gente pode falar, mas sempre funcionou essa fórmula? Veja só, o Johan, por exemplo, ele foi um meia contratado aos 24 anos como uma revelação da Chapecoense. Aí a gente está falando de um jogador um pouquinho mais... O Veiga veio com 21 anos, né? Ao Palmeiras. O Johan já vem ao Palmeiras aos 24. A gente está falando de algo muito mais próximo, por exemplo, do Scarpa. Só que sem experimentar uma pressão por título, visibilidade grande, porque ele jogava na Chapecoense. E prometia pelo potencial. Não há dúvida. Mas não virou o que se esperava. O Alione foi outro jovem contratado. 21 anos. Argentino. Passagem pelas seleções de base argentina. Prometia demais. Também não funcionou. Jogava no Vélez, não é um dos grandes em termos de visibilidade na Argentina, e não funcionou. Agora, existem esses detalhes. O Alione vinha de outro país, o Johan já aos 24 anos, sem atuar por um clube de grande pressão e grande visibilidade, tinha algumas diferenças. Maurício com Scarpa e Rômulo com Veiga tem mais semelhanças. Curiosamente, se assemelham mais nos processos de contratação, de análise, de olhar e de carreira. Vamos ver como é que vai ser. Fato é que as apostas são bem interessantes nesses dois meias, e eu quis trazer nesse vídeo esse detalhe. Em relação ao Riai, ao lateral que o Palmeiras está contratando, já falei um pouquinho sobre a grande aposta, grandíssima aposta que o Palmeiras está fazendo, inclusive vou deixar o link do vídeo aqui embaixo, aqui em algum lugar da tela, na verdade, para você poder acompanhar, tá? Assistir uma aposta enorme que o Palmeiras está fazendo nesse jogador, principalmente se você comparar os valores que estão sendo praticados atualmente com laterais no mercado sul-americano e o valor que o Palmeiras foi pagar pelo Riai, que ainda não foi anunciado, mas o que se fala é que está tudo certo mesmo, questão de exames médicos, burocracias, e deve ser anunciado. Assiste esse vídeo aí que você vai gostar também, para ter um referencial do mercado sul-americano como um todo e a grande aposta que o Palmeiras está fazendo nesse garoto. Maravilha? Então é isso. Não se esquece de deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários, tá? Fique super à vontade, sempre em alto nível. Deixa o seu like, que é muito importante. Também inscreva-se no canal se você não é um inscrito. Ativa o sininho, tem vídeos praticamente diariamente, live de sexta-feira e por aí vai. Maravilha? Fique super à vontade para fazer tudo isso. Conto com você. Bora falar de futebol.